a comunidade Charles Darwin, pai da teoria da evolução, removeu um monte de comentários meus lá num debate que, segundo alguns especialistas, fala que eu estou dando uma surra em mais de 20 darwinistas lá. Eu vou deixar o link abaixo aí e vou tentar resgatar os comentários que eu fiz e que eles, alegando que não é científico, alegando que é religião, estão deletando. Um deles diz respeito ao J.C. Sanford, que é dono de mais de 30 patentes em genética, né? Porque o cientista publicar é uma coisa, pode publicar 1000 artigos científicos. Agora, ser dono de patente é uma demonstração cabal de eficiência e competência de inovação científica que traz riqueza para o país dele, lá nos Estados Unidos, no caso, né? Então, o Dr. J.C. Sanford, ele, além de ter bastante publicação, ser muito relevante cientificamente, ele é dono de mais de 30 patentes, sistema de entrega de fármacos, foi a última patente dele, inclusive, aí. Então, é um gênio na ciência genética. E eu fiz a citação dele, fundamentando, né, o que eu havia defendido, que a gente está sob degeneração genética, entropia genética, bagunçação genética, porque os genes estavam mais ordenados e vai se acumulando doenças em todos os seres vivos da Terra, né? O Dr. J.C. Sanford defende isso, porque a seleção natural não é competente para filtrar todas as mutações deletérias. Pelo contrário, ela, ao beneficiar uma população ser selecionada, ela acaba por empobrecer a riqueza genética dos pools gênicos das populações primas, aquelas que não foram eliminadas, né? Então, todos os motores evolutivos, inclusive, eles trabalham em torno da entropia genética, da perda de informação e do rearranjo com o que sobrou pela deriva genética, pela seleção natural, né, e pelo fluxo gênico ali do que sobrou das populações. Então a gente está degenerando, a gente saiu de um paraíso genético, vamos com seleção natural e tudo para o apocalipse e extinção. Isso é conclusão minha e do Dr. Sanford e de mais de milhares de cientistas, né? E eles estão removendo o comentário porque eles não têm argumento para contestar, então resta a violência de ficar removendo o comentário, né? Aí o rapaz lá tinha colocado que tinha uma taxa de mutação humana 3 a cada geração. Eu coloquei que a taxa mínima de mutação é 100 novas mutações por geração, ou seja, o seu filho tem a possibilidade média de ter 100 mutações a mais do que você, né? E sendo que a maioria das mutações são deletérias. Ficava falando que a maioria era neutra, não é neutra. Ela pode ser neutra numa geração, mas na outra já vai fazer falta porque no cruzamento lá não conseguiu um alelo eficiente para formar lá, por exemplo, alguma proteína. A proteína vai vir com um defeito duplo, os dois alelos receberam mutações neutras e aí ela se torna deletéria numa geração seguinte. Isso pode acontecer também, porque proteína é assim, gente. A gente tem em torno de 25 mil a 30 mil genes e temos 1.800.000 proteínas. Só que muitas dessas proteínas, por causa da degeneração que vem ocorrendo na humanidade e nos outros seres vivos, elas já não têm mais a sua eficiência. Você tem proteínas muito eficientes, pouco eficientes e nada eficientes. Então, só ocupando espaço. Então, a tendência é entropia, né? Aí o Dr. Sanford, eu cito aí ele falando, portanto, o tempo, a aptidão diminuirá, se não for controlado, resultará em extinção, né? Capacidade de adaptação do ser vivo, se não houver algum controle, alguma intervenção, alguma sorte, a extinção é certa, né? A tendência é sempre empobrecer e estragar
a informação genética. Aí eu coloquei assim, lógico que deve ser isso que deve ter incomodado muito o dono da comunidade. A seleção natural, a deusa de vocês, o totem que Darwin pegou de Wallace e que pegou de outro, é um motor grosseiro que, além de deixar escapar um monte de mutações deletérias, empobrece o pool gênico e da população, e a riqueza genética de uma família contendo várias populações primas. Ou seja, mesmo que ela beneficie uma população, em relação às populações primas daquela família, muitas daquelas populações primas vão ser eliminadas. Por exemplo, você está numa ilha, tem lá uma cobra que recebeu uma mutação, desenvolveu ela mesma uma mutação classificada de positiva, de aumentar o seu veneno. Aí essa cobra mais venenosa vai sobreviver em relação às suas primas, que não são tão venenosas. Vai até comer as primas, né? A cobra comendo cobra. O que aconteceu? Deu alguma melhorou para aquela população ali, mas para as outras populações primas que foram eliminadas por essa cobra super venenosa, houve um prejuízo. Então, para a família, que contém vários pools gênicos, né, que é a riqueza genética de cada população, de espécie, então, para a família, houve uma perda, um empobrecimento. Ou seja, no cômputo geral, até mesmo uma coisa positiva pode ou vai empobrecer o conjunto de pools gênicos de uma população. Aí eu coloquei embaixo, que chega a ser cômico, assistir vocês se escorarem seleção natural para tentar justificar a capacidade ou possibilidade das coisas se complexificarem. Por isso que o darwinismo histórico, se comparado com a realidade biológica, não passa de um programa de humor. Então, quer dizer, é meio agressivo o que eu disse aqui, mas é a verdade, porque se escorar numa coisa que está empobrecendo, né, especiação, como diz já Ernest Mayr, é um processo perigoso, que gera empobrecimento genético, né? Então o darwinismo fica se escorando em alguma vantagem localizada, igual citei o exemplo aqui da cobra supervenenosa, para tentar expandir essa ideia de um benefício local, específico, relativo àquela população, expandir isso para todo mundo. Né? Quando você deve olhar as espécies a nível de um grupo, né? Um clado, e não simplesmente de uma espéciezinha, subespécie ali, ou outra, que levou alguma vantagenzinha, se adaptou e sobreviveu. Beleza? Então tá aí uma explicação de entropia genética e mostrando aí como que o pessoal tem agido, simplesmente removido o comentário e não debatido o assunto, tá? Um grande abraço, fica aí registrado essa situação. Depois eu vou postar outros aqui, comentar outros comentários que foram removidos por eles, porque eles não têm mais argumento, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus.